Seja bem-vindo ao nosso canal Árabe Fácil Moz, o seu canal que te ajuda a descomplicar o seu árabe do dia a dia. E hoje é mais uma aula de Nahaw. Na verdade, nós temos a sequência de 3 disciplinas, Nahaw, Sarf e Qira'a. Portanto, não se esqueça de inscrever-se, comentar e compartilhar para os demais. Sem mais delongas, vamos ao que nos interessa. Aqsamu al-Harfi, as divisões de uma partícula, ou outros como dizem, as divisões de uma preposição. Nós, na verdade, estudamos a divisão de um nome quando fica mudhar, mudmar e mubham. Estudamos a divisão de um verbo que é madi, mudari' e amr. Hoje queremos ver aqsam al-harf, que é a divisão de uma partícula. Mas, antes de mais nada, vamos ver os exemplos primeiro. O primeiro exemplo diz o seguinte: Hal Muhammadun hadara? Hal Muhammadun hadara? O segundo exemplo diz o seguinte: Hal hadara Muhammadun? De novo, Hal hadara Muhammadun? O terceiro diz o seguinte: Ma Muhammadu fahiman? Ma Muhammadu fahiman? O quarto, Ma fahima Muhammadun? Ma fahima Muhammadun? Fil hadiqati azharun? Fil hadiqati azharun? Ala al-ashjari thimarun? Ala al-ashjari thimarun? Lam yasil al-ustadhu? Lam yasil al-ustadhu? Lan yaflaha al-kasulu? Lan yaflaha al-kasulu? Se nós formos a ver esse tipo de exemplo, o que acontece? Eu vou te perguntar, será que você, quando estudava na escola, ouviu sobre uma frase verbal e uma frase nominal? Eu acredito que você já ouviu que uma frase nominal é aquela frase que começa com um nome e uma frase verbal é aquela frase que começa com um verbo. Pois é, se você for observar, temos esta partícula hal. Depois de hal apareceu um nome, não é? Certo? Porque Muhammad é um nome. E aqui também temos a mesma partícula hal. Depois de hal apareceu um verbo hadara, que significa aparecer. Aqui temos, será que Muhammad apareceu? Aqui, será que apareceu o Muhammad? É a mesma coisa, simplesmente aqui começou com um nome, aqui começou com um verbo, depois das partículas. Vamos ver aqui, guarde isso. Vamos ver aqui também. Ma Muhammadu fahiman? O Muhammad não percebeu. O Muhammad não percebeu. Se você for a ver a partícula ma, depois, a palavra que vem seguinte é Muhammad, é um nome. Aqui depois de ma é fahima, que é o verbo perceber. Depois de ma apareceu o verbo fahima. Aqui apareceu o nome, aqui apareceu o verbo. O que você está a entender? O que você está a entender agora é que esta partícula, depois dela pode aparecer um nome, assim como pode aparecer um verbo. Para ela não tem nenhum problema. Só que existem partículas que dessa forma não aceitam. Como, por exemplo, temos aqui fil hadiqati azharun. Fi é aquilo que nós chamamos de harfu jarri. E harfu jarri é uma partícula que obriga a palavra seguinte à acentuação de kasra. E nós sabemos que nenhum verbo aceita ser acentuado com kasra. Logo, se nós vermos o fi, que é harfu jarri, a palavra seguinte obrigatoriamente deve ser um nome. Ele não aceita depois dele aparecer um verbo. Ele simplesmente aceita um nome. Por isso, veja aqui, fil hadiqati. Qual é o sinal que nos diz que isto que nós estamos a ver é um nome? Primeiro temos aqui rafdu, já estudamos. Segundo, já temos aqui alif wal lam. Terceiro, já temos aqui ta marbuto. Todos esses são sinais de nome. Se você não viu, corra atrás, melhor assistir essas aulas. E temos aqui uma outra partícula, ala, dentre as partículas de harfu jarri. Depois que aparece o ala, a palavra seguinte deve ser um nome obrigatoriamente. Ele não aceita como o hal, como o ma. O hal, o ma aceitam qualquer verbo ou mesmo nome. Certo?
Aqui temos também, são partículas que simplesmente entram nos verbos. É o exemplo de lam e o exemplo de lan. Por isso estás a ver lam yasil. Lam yasil, yasil é um verbo. O lam nunca pode entrar nos nomes, não entra nos nomes. Assim como o lan não entra os nomes. Com isto que eu te disse, você já sabe que a partícula só pode ser dividida em três partes. Primeiro, aqui diz, al-hurufu tanqasimu ila thalathati aqsam. As partículas dividem-se em três partes. Primeiro, harful mustarak são aquelas partículas que são associadas, ou melhor, que são partilhadas. Elas entram nos nomes, assim como entram nos verbos. Percebeu? Baina al-af'ali wal-asma. Elas são associadas entre al-af'ali, os verbos, assim como asma, assim como os nomes. Nahu, exemplo, hal e ma. O hal, assim como nós vimos aqui, depois dele apareceu o nome, assim como aqui apareceu depois dele um verbo, certo? Depois temos mukhtassun bil asma. Existem partículas que simplesmente são específicas para nomes. Mukhtassun significa específicas para nomes. Essas partículas são peculiares para nomes, certo? Kahuruf al-jarri, como partículas do jarri. Nahau, como exemplo de fi ou ala. Quando você enxergar o fi, deve saber que a palavra seguinte é nome, ou ala. A terceira divisão é mukhtassun bil af'ali, que é específica, a partícula específica, simplesmente para os verbos. Kahuruf al-nasbi é como exemplo de letras que obrigam a palavra seguinte a acentuação de fataha, huruf al-nasbi. Huruf al-jazm, assim como as partículas que obrigam a palavra seguinte a ser acentuada pelo sukun. Jazm é sukun. O exemplo é de lan e lam. Quanto aos significados, temos hal Muhammadun hadara. Será que Muhammad apareceu? Hal hadara Muhammad é o mesmo significado, não muda. Será que apareceu Muhammad? Ma Muhammad fahiman, o Muhammad não percebeu. ما فهم محمد ومحمد não percebeu. في الحديقة أزهار no jardim lá tem flores. في الحديقة أزهار no jardim tem flores. على الأشجار ثمار, não é? Sobre a árvore ou em cima da árvore tem frutas. لم يصل أستاذ, o professor não chegou. لن يفلح الكسول, o preguiçoso nunca terá sucesso. Eu vou terminar com esta frase. Lan yaflaha al-kasulu. O preguiçoso jamais terá sucesso. Eu espero que vocês entendam. Se não entenderam, vão deixar nos comentários as vossas dúvidas. Não hesitem. Hatta al-multaqa.